Se você tem um perfil conservador, você investe em renda fixa. Se você gosta de risco, você investe em renda variável. Me diz aí, quantas vezes você já escutou esse tipo de coisa? Eu aposto que foram muitas vezes, né? Mas você acreditaria em mim se eu te dissesse que isso tudo é uma grande mentira? Que na realidade a renda fixa é mais arriscada do que a renda variável e que os investidores conservadores deveriam estar investindo em ações? É difícil, né? Eu sei. É muito difícil confiar em um youtuber que você mal conhece falando qualquer tipo de groselha pela internet. Se eu tivesse na sua posição, eu provavelmente também não confiaria em mim. E é por isso que eu trouxe estudos científicos e o respaldo do Jeremy Siegel, que é um economista bem famoso lá nos Estados Unidos, que escreveu o livro Investindo em Ações no Longo Prazo, aquele livro que tá ali atrás no meu cenário, do lado do Goku aqui. Então você não precisa acreditar única e exclusivamente na minha palavra, porque eu vou te provar aqui nesse vídeo que a renda fixa é mais arriscada do que a renda variável. E por essa demonstração, eu só te peço duas coisas muito simples. Um like nesse vídeo e a inscrição no canal aí embaixo. Você não tem nem noção de como você me ajuda com essas simples duas atitudes. Daqui a um tempo, talvez, quando eu atingir os meus 100 mil inscritos, você acredite em mim sem eu precisar do respaldo do Jeremy Siegel. Já pensou? Sacanagem, sacanagem. Eu vou sempre trazer o respaldo científico aqui pro nosso canal. Vamos já aqui, sem enrolação, começar o nosso vídeo. E é o seguinte, todo o racional por trás dessa afirmação de que renda fixa é mais arriscada do que renda variável está na inflação. Quando a gente fala de um longo prazo, um longo período de tempo, a incerteza que a gente tem sobre qual vai ser a inflação nesse período faz com que os títulos de renda fixa sejam mais arriscados. Afinal, quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição, seja um banco ou alguma outra instituição financeira ou o próprio governo, e em troca você recebe uma taxa de juros. Se essa taxa de juros ao longo da sua janela de investimentos acabar sendo menor do que a inflação, na realidade você acabou que não fez nenhum investimento, você perdeu dinheiro. Se você investe no Tesouro Selic, por exemplo, ao longo de 10 anos e recebe uma taxa de juros de 4,25% ao ano, mas ao longo desses 10 anos a inflação foi de 5% ao ano, na realidade você não ganhou nada, você só perdeu dinheiro com esse investimento. Então esse que é o grande risco da renda fixa. Só que pelo contrário, quando a gente analisa as ações nesse mesmo longo período de tempo, nesse mesmo longo prazo, as ações estão, em sua média, protegidas contra a inflação. Se a gente observar o histórico de rentabilidade do mercado acionário nos últimos 200 anos, é bem nítido que as ações, em sua média, performaram bem acima da inflação. E isso é muito lógico de ser compreendido. Vamos imaginar um exemplo simplório aqui. Vamos supor que você é dono de um supermercado e que em um determinado ano específico, os preços do quilo do açúcar disparam 4%. Qual é a decisão que você, como empresário, como dono desse supermercado, vai ter que tomar? É muito lógico, você vai ter que aumentar os preços de revenda do seu supermercado em 4% para compensar esse aumento de 4% no custo. Se você está comprando o quilo do açúcar 4% mais caro, você vai ter que vender esse quilo desse açúcar mais caro também para compensar os seus custos maiores de aquisição dos produtos. Você não vai sair no prejuízo. Então as empresas, em média, repassam os custos maiores ocasionados pela inflação para o preço dos seus produtos, repassam esses custos para os seus clientes arcarem. E é por isso que no longo prazo elas em média estão protegidas contra a inflação. Essa que é a lógica da afirmação de que renda fixa é mais arriscada do que ações. Na renda fixa existe uma probabilidade relativamente alta, eu diria, de em um longo período de tempo você ter um retorno abaixo da inflação, enquanto nas ações essa probabilidade ou não existe ou é muito pequena, quando a gente analisa longo período de tempo e falando, é claro, de uma média de ações. Se você estruturar uma carteira individual de ações com 3 ações, por exemplo, nada garante que no longo prazo essas 3 ações vão te dar um retorno acima da inflação. Eu estou falando aqui de uma média, quando você investe em uma média de ações, uma carteira ultra diversificada, como por exemplo um ETF que replica um índice como o S&P 500 lá nos Estados Unidos, que é um índice formado pelas 500 maiores empresas do país. Existe essa grande diferença aqui, você montar uma carteira com 1, 2, 3 ações e você investir em uma carteira ultra diversificada como um ETF que replica um índice genérico de mercado. A gente está falando
aqui sempre das ações como uma média e não ações específicas. Mas então beleza, isso daqui é incontestável. A renda fixa como uma média em um longo período de tempo tem uma probabilidade maior do que as ações de ficar ali com o seu retorno abaixo da inflação. O que a gente precisa discutir aqui é a frequência desses acontecimentos na vida real. Você já entendeu que a renda fixa pode perder para a inflação, enquanto as ações em sua média estão protegidas dessa inflação. Mas quando que isso já aconteceu na realidade e quantas vezes isso já aconteceu? É para isso que eu trouxe o estudo do Jeremy Siegel, o economista que eu comentei com você, que escreveu aquele livro ali, o Investindo em Ações no Longo Prazo. É exatamente isso que o Siegel analisa nesse livro. O meu editor vai colocar na tela aí agora um gráfico que representa esse estudo do Siegel e que mostra os melhores e piores retornos descontada a inflação das ações e investimentos de renda fixa desde 1802 em horizontes de tempo de 1 a 30 anos. Aqui a gente vê que em janelas de tempo de 1 ano, desde 1802, o pior retorno que as ações apresentaram foi de menos 38,6% ao ano e o melhor retorno foi de 66,6% ao ano. Para os bonds e os T-bills, que são investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto e CDB lá dos Estados Unidos, nós temos uma relação menos volátil. O pior retorno dos dois foi inferior ao pior retorno das ações, mas o melhor retorno dos dois também foi inferior ao melhor retorno das ações. Esse gráfico replica essa mesma lógica para janelas de tempo de 2, 5, 10, 20 e 30 anos. E o que a gente consegue perceber com muita clareza é que a altura das barras das ações, que representa a diferença entre o melhor e o pior retorno em cada janela de tempo, diminui de forma bem mais rápida do que os títulos de renda fixa, conforme o horizonte de tempo aumenta. Se você observar com atenção os dados desse gráfico, vai ver que para horizontes de 1 e 2 anos, desde 1802, as ações foram inquestionavelmente mais arriscadas do que os títulos de renda fixa. Só que quando a gente olha para janelas de 5 anos, a gente vê que o pior retorno das ações, de menos 11,9% ao ano, foi só um pouco pior do que os piores desempenhos dos bonds e T-bills, respectivamente menos 10,1% e menos 8,3%. Em horizontes de 10 anos, o pior retorno das ações foi melhor do que o pior retorno dos investimentos de renda fixa. E em horizontes de 20 anos, os retornos das ações nunca ficaram abaixo da inflação desde 1802, enquanto os investimentos de renda fixa tiveram seu pior retorno próximo dos menos 3%. Se você olhar para os horizontes de 30 anos, a coisa fica ainda mais evidente. O pior retorno das ações foi um retorno positivo de 2,6% ao ano, enquanto os piores retornos da renda fixa continuaram negativos. Para ser um pouco mais preciso nesse estudo do Jeremy Siegel, o número correto é 17. O gráfico mostra que em horizontes de 20 anos, as ações nunca perderam para a inflação desde 1802, mas o número correto é 17 anos. Em horizontes de tempo de 17 anos ou mais, as ações nunca perderam para a inflação, ao contrário dos investimentos de renda fixa. Esse sim perderam. E essa que é a grande conclusão do Jeremy Siegel que eu estou te propondo aqui nesse vídeo. Em horizontes de tempo de 17 anos ou mais, as ações se provaram historicamente menos arriscadas do que os investimentos de renda fixa, por mais que as pessoas acreditem no contrário. À medida que o horizonte de tempo aumenta, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a probabilidade de uma carteira diversificada de ações superar uma carteira de títulos de renda fixa também aumenta. O meu editor vai colocar aí na tela uma tabela que também é do Jeremy Siegel e que mostra pra gente a porcentagem de vezes em que os retornos das ações superam os retornos dos investimentos de renda fixa em vários horizontes de tempo diferentes. Se você observar com atenção, para horizontes de 10 anos, no período entre 1871 e 2012, as ações superam o desempenho dos títulos de renda fixa em 78,2% das vezes. Em horizontes de 20 anos, elas superam em 95,8% das vezes e em horizontes de 30 anos em 99,3% das vezes. Quase 100%. Então esses estudos são bem claros, né? Em horizontes curtos de tempo, as ações são sim mais arriscadas do que os investimentos de renda fixa. Isso daqui é inegável. Só que, no longo prazo, em longo período de tempo, mais especificamente acima de 17 anos, a história nos mostra que a situação se inverte. As ações se tornam menos arriscadas do que os investimentos
investimentos de renda fixa. Se você estruturar uma carteira diversificada com ações e uma carteira diversificada com títulos de renda fixa, daqui a 30 anos a carteira com a maior probabilidade de ter superado a inflação, mantido o seu poder de compra e, quem sabe, te trazido algum retorno sobre o capital que você investiu, é a carteira de ações. E estatisticamente falando, é claro, como a gente viu pelos dados, uma carteira de renda fixa não te traz essa mesma segurança para horizontes de investimento acima de 17 anos. Beleza? Então, esse daqui que era o ponto que eu queria provar no vídeo de hoje. Se você gostou, se eu conseguir aí te ajudar a quebrar um paradigma que você tinha na sua mente, não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho, porque você me ajuda demais, como eu já te falei, e você também passa a receber as notificações de todos os meus próximos vídeos. E eu vou deixar também o meu link de afiliado lá na Amazon para você comprar esse livro do Jeremy Siegel se você quiser, o Investindo em Ações no Longo Prazo. Se você se interessar, quiser ver os outros estudos que o Siegel traz nesse livro, é realmente muito bom, uma verdadeira bíblia para o investidor de longo prazo. O meu link para você comprar vai estar aqui na descrição. Comprando através desse link, você não vai pagar nada a mais, mas uma parte do seu dinheiro vai acabar vindo para mim ao invés de ir para a Amazon. O Jeff Bezos já tem muita grana, né? Então ele consegue compartilhar comigo. E pra gente finalizar, eu vou colocar aqui na tela um outro vídeo que eu já gravei pro canal, também sobre ações, também sobre investimentos de longo prazo, que é a minha recomendação para você assistir na sequência. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.